Big Deals Talks, o podcast do Investidores VC, onde grandes negócios encontram grandes mentes. Aqui do André Simões, que tem uma história de vida, assim, absolutamente incrível, fundador tech, né? Então, muitas vezes, a maior parte desses podcasts que a gente assiste são sempre podcasts de CEOs, né? E o André, na verdade, não, é um CTO, que teve um dos exits mais relevantes privados da história do Brasil, no mercado de EdTech, construiu uma companhia com mais de 40 milhões de usuários, que transformou o mercado, né? De pessoas que, enfim, queriam aprender a como entrar nas universidades que elas queriam entrar e criar toda uma comunidade em cima disso, vendeu essa empresa para o UOL. Não foi uma história linear, como todas as histórias que a gente sabe, né? Tem os seus ups and downs, as suas dificuldades. Começou numa época em que não havia o ecossistema que a gente tem hoje, então passou por ali dificuldades por falta de opções e ignorância, que também, né, a gente vai conversar, e agora está numa outra fase, né? Enfim, eu acho que assim, muito do que a gente fala aqui é sobre aquela questão de criar soberania individual, resolver o problema do dinheiro na sua vida. Então, né, com esse problema resolvido, com filha fazendo o Iron Man, pensando aqui qual que é o próximo passo da vida, com toda essa mudança de, né, alavancagem infinita com AI, uma série de modificações, o mundo ficando grande e pequeno ao mesmo tempo. Temos aqui a honra de ter o André com a gente para falar um pouco mais sobre a jornada dele e o futuro do mundo. Perfeito, então seja muito bem-vindo aos Estúdios IVC, André Simões. Amor e Pedro, muito obrigado pelo convite. Sim. Adorei a energia do Amor. Pô, a gente chegou 100% aqui, ó. É isso aí, ó. É isso. Mas vai ser um prazer aqui compartilhar um pouco da experiência que eu tive ao longo de mais de uma década, né, empreendendo. Como todo founder, né, empreendedor na tecnologia, a gente passa por muitos altos e baixos. A verdade é que é mais baixo do que altos, né, mas acho que assim, poucos têm uma história feliz, né, onde a gente consegue, né, desde do início, né, captar investimento, crescer o business, achar um modelo de negócio, fazer o exit, fazer a transição, né, do M&A. E então, assim, acho que o fato de ter participado por todas as fases do business, acho que me teve assim, foi uma experiência que eu adquiri, assim, não só profissionalmente, mas de vida também, né? Hoje eu sou o que eu sou por causa do trabalho. E bom dia às 3 da manhã, com a bandeirinha da caveira no Instagram. Sigam, né, o André, você que está começando a assistir aqui com a gente. Qual que é o teu Instagram mesmo? pd.andré, de passei direto, né? Isso. pd.andré. Como é que é a tua rotina matinal? Então, a gente brinca que tem, né, os malucos que acordam 6 da manhã, às 5 da manhã, putz, já é o piradão mesmo. Só que tem uns psicopatas que acorda 3 horas da manhã, que é o nosso caso lá, que a gente acorda para pedalar, né? Enfim, como o Pedro falou, eu tô inscrito não é o Ironman full ainda, mas o Ironman a metade. Mas a gente pedala, né, quase 3 da manhã por causa do trânsito, né? E por isso que a gente acorda tão cedo para treinar. Como é que é o final do dia, cara? Como é que tá o gás, assim? Pô, vamos jantar, pô, vamos sair pra jantar. Pô, e aquele happy hourzinho, como é que é? A verdade é que não tem. Essa que é a verdade, não é. Ainda mais porque tem um pequeno detalhe, que eu tive um filho há 9 meses atrás. Parabéns. Então, no meio disso tudo, né, ainda tem que administrar ali, Então são 2 Ironmans, então, né? São 2 Ironman, exatamente. É até uma história engraçada, né, porque a minha esposa, quando ela teve o filho, o presente que eu dei pra ela, né, tem aquele negócio de push gift, né, que é quando a esposa, né, pare a criança e o marido dá um carro, dá uma bolsa da Chanel, não sei o quê. Eu dei um Ironman pra ela. Nossa, ela ficou maluca. Foi uma coisa que eu me arrependi, porque eu sofri, né, nos próximos meses que foi passando ali, foi tenso. E, pô, vamos, acho que começar como a gente costuma aqui sempre, né? É você contar um pouco da história da tua vida. Quem é você, onde você nasceu, como é que era teu Natal quando você tinha 6 anos de idade, que tipo de, entendeu? Você ia, todos os brinquedos que você queria, não era, teve dificuldade financeira, seus pais são separados, não são, assim, quem é você no seu crescimento, até aquele momento que, antes de virar aquela chave de que assim, putz, acho que eu sou inempregável, quero empreender, antes disso tem a chave que vira de que assim, sou nerd, né, e sou técnico, então contar um pouco disso. Boa. Assim, a minha vida foi uma vida muito normal até os 18 anos de idade, mais ou menos. Então eu era uma criança como toda qualquer, assim, eu era viciado em e-games, então eu jogava muito jogo de videogame, mas eu jogava competitivamente, então eu jogava CS na época, Counter-Strike. Mas assim, virava noites com time, jogando, participava de campeonatos e tudo mais. Então eu diria que isso começou a construir um pouco a minha personalidade competitiva, né, de querer
treinar alguma coisa para ser bom o suficiente para poder ganhar de outras pessoas. E fazendo uma reflexão, né, olhando para trás, eu acho que isso foi uma das sementes que me fez ser, né, o quem eu sou hoje. E aí, assim, por volta em termos de escola, assim, putz, era um mau aluno, tirava notas ruins, ficava em recuperação, repeti 1 ano na escola, primeiro ano do segundo grau eu repeti. Então, assim, uma criança que eh, seria qualquer outra, teria um trabalho, eventualmente ia fazer faculdade, ter um trabalho, né, um 9 to 5 lá, né, normal, mas e com 18 anos de idade, mais ou menos, eu sempre tive essa vontade, né, na hora de escolher a faculdade, como eu tinha essa paixão por e-games, eu acabei descobrindo um curso de desenvolvimento de jogos, né, era a época de Matrix também, que lançou, aí tem aquele negócio dos códigos caindo, e o filme me deixou, assim, foi um dos filmes mais preferidos, e aquilo, quando eu vi o curso de desenvolvimento de jogos, programação, Matrix, pô, eu gosto de games, falei: "Vou fazer esse cursinho de desenvolvimento de jogos para ver o que que é isso". E aí nesse curso que eu comecei a programar pela primeira vez na vida antes da faculdade, falei: "Putz, é isso que eu quero fazer da minha vida". E aí eu entrei na informática na PUC na época, que depois eu até mudei para engenharia de computação, eu fiz um caminho contrário do que as pessoas normalmente Existe uma fazem. graduação chamada informática. Qual que é a diferença de Tinham várias, na informática verdade. para ciência da computação? Na verdade, no início acho que era P15, depois virou informática, depois a informática morreu, aí entrou sistema de informação, ciência da computação e engenharia de computação. Então, até um momento tinham 3 cursos simultâneos, e o que tinha diferença é que, assim, cada uma pega um ângulo diferente. Então, na engenharia você aprende mais hardware também, elétrica, onde na sistema de informação você não aprendia sobre essa parte mais de hardware, entendeu? Então, cada uma tinha um ângulo, disciplinas que mudavam levemente, mas tinha um core ali que era em comum para todas. Então essa que era mais ou menos a diferença, né. Acho que era mais ou menos por aí. Isso foi na PUC. Foi na PUC, exatamente, é. Então aí eu entrei em informática lá na PUC, comecei né, a estudar, e aí desde o primeiro período já arranjei um estágio, comecei a trabalhar. Então assim, quando eu comecei a estudar uma coisa que eu de fato gostava, a minha vida começou a mudar, né, porque na escola eu não gostava, repetia ano, mas quando eu comecei a aprender o que eu gostava, eu me viciei naquilo. Para mim, estudar programação, né, e me desenvolver ali na faculdade era como se estivesse jogando meu jogo de videogame. Então, assim, eu estudava, putz, de ponta a ponta, eu comecei a trabalhar muito cedo, e rapidamente, nos primeiros, segundo, terceiros, quarto períodos, eu já estava me distanciando dos meus amigos, né, que eu já estava sabendo muitas mais coisas que eles sabiam, porque eu estava lá na frente já programando, né, muito mais, e daí que as coisas começaram a mudar, né. Mas enfim, a Passeio Direto ainda nasceu um pouco mais para o final da faculdade, né, aí depois Não, e a própria PUC ela tinha uma cultura meio empreendedora, né, uma coisa meio você tinha todas as universidades lá, na época eu sou um pouco mais novo em faculdade, mas eu lembro que se você quisesse, de certa forma, ir construir produtos, a PUC era um certo celeiro para isso, né. Tinha inclusive uma incubadora lá na época que era interessante, né, inclusive a CIV nasceu lá também, celular, Salvinho, várias do Salvini. é, Então assim, várias pessoas nasceram lá, fizeram lá. A Lua foi uma linguagem de programação, sim. que nasceu dentro da PUC. Então meio que você caiu no lugar certo para empreender. É, A tecnologia foi seu red pill. Você falou: "Cara, eu vou entrar na". Não, mas não foi? foi. Tipo, ele assim: "Cara, take the red pill". Aí ele falou: "Vou pra engenharia, tecnologia". E aí lá dentro ele estava na PUC, que é uma faculdade empreendedora, de certa forma, para quem é de tech, né. Sim, sim. Mas assim, você teve um momento, por exemplo, só um paralelo com o que aconteceu comigo, né, que eu tentei, antes de entender que eu tinha que empreender, e eu fui no processo seletivo da Apple, da Meta, do Google e da Microsoft. Eu fui rejeitado por todas. Eu de fato fui para o caminho do emprego, porque eu era um ser humano inempregável, por conta eu sempre, né, era uma pessoa de opiniões mais, assim, fortes, eu bombava em todas as dinâmicas de grupo, eu não sirvo porque você trabalha numa corporação meio grande, você tem que ser um pouco NPC ali, né, no mínimo. Pode ter suas opiniões, mas você precisa segurar a zombizagem ali, que eles testam, a porra do Google te testa lá pra entender o seu nível de googliness. Eu falei: "Caguei, assim, o meu nível é o meu nível de Pedrones, né, não tem assim, tipo, então eu não sei se você teve um momento, assim, que você falou: "Bom, vou arrumar um emprego", que era, assim, aquela coisa que é mais da nossa época, né, de programa de trainee, essas coisas assim, você passou por isso pra depois Geralmente é depois de ser demitido que a gente pensa nisso e exato. tal.
Foi engraçado, assim, eu comecei a trabalhar cedo realmente, mas assim, era um propósito estritamente para ganhar dinheiro, começar a pagar minhas contas, que minha mãe me ajudava, mas cada vez mais estava encurtando ali a grana. Então foi uma coisa assim, muito por necessidade e por aprender também, assim, eu queria ser melhor do que os outros no final do dia. Inclusive foi isso que me fez mudar para de informática para engenharia de computação, porque eu fiz uma aula de programação orientada a objetos que todos os alunos da minha turma de informática na época, estudavam muito e tiraram, sei lá, 4, 5, e o pessoal de engenharia de computação, todo mundo tirou 9. E eu perguntei: "Pô, galera, mas qual é? Como é que vocês conseguiram isso aí?" "Ah, não, mas essa matéria aqui é tranquila, pô." Eu falei: "Como assim é tranquila? Vocês estão tirando 9, a gente tá tirando 4." "Não, eu quero ver se você fizer engenharia, fazer circuitos elétricos. Putz, você quer lá física, pô." E aí isso me ligou uma luzinha na mente, falei: "Opa, cara, talvez eu esteja num lugar." Não é que é um lugar ruim ou errado, assim, mas, cara, eu quero estar entre os melhores, eu quero ser que nem essa galera lá. E aí por isso que no quarto período, mais ou menos, eu tomei a decisão de ir para engenharia, voltei do zero para fazer cálculo 1, física 1, álgebra 1, com a galera mais nova, que eu já tinha já uns 22 na época, e não, acho que tinha 20 mais ou menos na época, mas, foi duro, mas assim, não me arrependo nada, assim, eu acho que foi talvez a decisão mais certa da minha vida, porque o que eu aprendi lá, eh me fez desenvolver várias skills que eu adquiri, né, depois para empreender. Que a engenharia, ela te dá casca. Não quer dizer que o que você aprende na faculdade de engenharia, você vai usar depois. Mas você aprende a resolver problemas que é completamente fora da sua zona de conforto, que às vezes você nem queria estar aprendendo aquilo ali, mas você tem que aprender. E aí, quando você resolve problemas tão complexos quanto você aprende na engenharia de computação, você fica sem medo de desafios novos, assim. Cara, pô, pra você construir um foguete, André. Tá bom, beleza, me dá um tempo aí, eu vou estudar aqui É como é que faz isso possível. aqui, É. e vou ver como é que eu faço pra subir, entendeu. Então, eu diria que me trouxe acho que foi a primeira casca de resiliência que eu construí na minha vida, foi a engenharia de computação, né. Isso é animal. E quando a gente faz uma comparação com Estados Unidos, etc., a galera fala muito que tem as matérias que justamente fazem essa provocação para que a pessoa tenha um conjunto de ideias, soluções maiores do que o cara que vai ficar lá só aprendendo a fazer um 9 to 5 job, né. Eu também acho que essas ciências aplicadas tornam o desafio e principalmente de desmembrar o problema em etapas, né, e saber o que que é possível, o que que dá para validar, o que que vale o esforço. Eu também tenho um pezinho na área de tecnologia, na Sync, né, na época quando a gente se conheceu, eu tinha uma empresa de software, não era o cara de tech, mas eu tinha um pouco dessa pegada.